Pedro Ricaldoni o chamou para Turim e deu-lhe uma incumbência, a incumbência de criar o Instituto de Pedagogia Salesiano de Roma, o que ele se desenvolveu com o máximo brilho, onde foi seu primeiro professor, seu primeiro diretor e seu professor. Veio a guerra, enquanto deu para permanecer na Itália, com os companheiros da comunidade, ele permaneceu. Quando os nazistas já estavam tomando o norte da Itália, então ele foi para a Suíça, onde ele ficou em Friburgo. Só depois da libertação da Itália que eles voltam e, além de ser diretor do Instituto Salesiano de Pedagogia de Roma, ele presta serviços à Cúria Romana, sob o pontificado de Pio XII. Ele traduziu textos sagrados do grego para o latim. A atividade intelectual era enorme e ele teve espasmo cerebral. O médico achou melhor que ele diminuísse a sua atividade e os superiores o mandaram para Lorena, a fim de descansar. E aqui, para quem não sabe, salesiano nunca descansa esse descanso que nós conhecemos. Inclusive, do espírito salesiano, quando você está de férias, você muda de atividade. Então, se você tem atividade intelectual durante o ano, é hora de você pegar uma enxada, mudar totalmente. É assim que o salesiano descansa. Os salesianos de Dom Bosco. Então, ele chega em Lorena em 1950 e aqui ele trava conhecimento com o padre inspetor da inspetoria de Nossa Senhora Auxiliadora. É essa inspetoria aqui. Padre Stringari, José Stringari. E o padre Stringari tinha um sonho: criar a primeira faculdade particular do Vale do Paraíba. E foi só falar para o padre Leôncio, que estava descansando em Lorena, e o padre Leôncio abraça a causa. Então, o padre Leôncio começa a construção, já estava a construção do seminário, e ele abraça a causa da fundação. E o primeiro nome dessa faculdade, que este ano está fazendo 60 anos, é Faculdade de Ciências, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena. E, por extensão, toda a rede universal está fazendo 60 anos esse ano. Foi a primeira faculdade, a primeira faculdade do Vale do Paraíba particular e a segunda do estado de São Paulo. A primeira faculdade particular do estado de São Paulo é a PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Padre Leôncio pega os professores de nome do Colégio São Joaquim e coloca como professores da recém-fundada faculdade. A sede dessa faculdade fica sendo ali no chalé veneziano. E vejam só, para confirmar o senso estético que ele tinha. Quando da construção do seminário, que fica atrás, ele ordena ao mestre de obras que coloque nas paredes do seminário detalhes das paredes externas do chalé veneziano. De tal maneira que hoje, você olhando os dois blocos, você tem a nítida sensação que o seminário é contemporâneo em idade do chalé veneziano, coisa que não é. O chalé é de 1919 e o seminário é a partir de 1950. Padre Leôncio foi eleito diretor da recém-inaugurada faculdade, e isso em 1952, ano também que ele foi incumbido pelo governo brasileiro de chefiar a Delegação Brasileira de Educação ao Congresso da Unesco em Paris. Quem não sabe, a Unesco é um órgão da ONU dedicado
a cultura e a educação. Padre Leôncio chefiou a delegação brasileira 2 anos, 1952 e 1953. Como se não bastasse, 2 anos depois da fundação da faculdade, da ala masculina, é criada a ala feminina. As freiras ficaram hospedadas aqui, naquela ala ali adiante, que era ocupada primitivamente pela Condessa de Moreira Lima. Quem não sabe, os condes de Moreira Lima não tinham vida conjugal. E o conde, logo no início do casamento, mandou construir aquela ala onde a condessa ficou hospedada, ficou morando com as suas mucamas, e onde ela bordava, tocava piano, lia, vivia. As freiras ficaram ali residentes, e as salas de aula da faculdade, da ala feminina, foram acomodadas no Palacete dos Barões de Santa Eulália, também conhecido como Casa do Arnolfo Azevedo. A faculdade, para quem não sabe, foi uma alavanca no desenvolvimento aqui do Vale, principalmente de Lorena, que vivia num marasmo cultural desde a decadência do café. Estávamos agora num outro ciclo de economia, no ciclo da agropecuária. Então, a faculdade teve esta função, alargou os horizontes dos jovens, distribuiu a cultura e, mais tarde, a indústria vai ser um fator de democratização de distribuição de rendas também. Padre Carlos, outra característica do senso estético era o mobiliário do antigo salão nobre da faculdade. Era uma mobília tipo Luiz Felipe, medalhão, com encosto e assento em palhinha, da mais pura palhinha indiana. Além disso, havia uma mesa de centro, esculpida em cedro, como toda mobília é em cedro. Esta mobília é em cedro. Uma mesa de centro com tampo de mármore de Carrara e 2 consoles. Essa mobília, isso dito na aula de pedagogia do seminário, ele garimpou aí no fundo do Vale Histórico. Por quê? Porque ele achava que o salão nobre da faculdade, que normalmente recebia os visitantes ilustres, devia ter uma mobília de acordo com a casa, e também para homenagear os possíveis visitantes. Eu tive a felicidade de fazer manutenção nessa mobília há uns anos atrás, porque já não pertencia mais à faculdade, porque um padre que foi eleito diretor chamou essa então professora da Unisal e se desfez da mobília, dizendo que ele preferia um sofá de curvim do que aquela velharia que ali estava. Outra característica do senso estético do Padre Leôncio foi a composição da capelinha do seminário. A primeira, que depois o padre Pitinini, hoje é arcebispo, Mato Grosso, e parece que em Cuiabá, ele transformou em sala de aula. Então, o Padre Leôncio era uma personalidade muito rica, uma pessoa que nos passou normas de vida nas aulas de pedagogia do seminário, e era um exemplo. Ele era muito coerente, ele falava menos do que dava exemplo. Ele exemplificava. Olhando o Padre Leôncio, a lembrança que eu tenho é que ele era uma pregação constante, sem falar. Era um homem, volto a afirmar, tinha um profundo senso de autodomínio, incutiu nos seus alunos do seminário o espírito crítico,
a responsabilidade pelos próprios atos, colocou na nossa cabeça, nas nossas cabeças de jovens, que a cabeça, sede da razão, não por acaso está acima do coração, sede da sensibilidade. Dizia também que quem fala muito, erra muito. Tudo coisa para a gente refletir. Na época da Revolução, 1964, a partir de 64, ele livrou muita gente do incômodo da prisão. Ele, o padre Antônio Ferreira, era um homem muito equilibrado. Então, estou repassando aqui. Ainda não falei da origem dele, a filiação dele. Ele era filho de um funcionário público, o pai dele era escrivão. Manuel Guilherme Alves da Silva. E a mãe era Maria Cândida Alves da Silva. Ela era dedicada ao lar. Uma família católica, e a maneira como ele se imbuiu do espírito salesiano é que ele frequentava um catecismo de um padre que não era salesiano. E um domingo, indo para essas aulas, para essa aula, ele viu um grupo de garotos, mais ou menos da idade dele, indo alegres, cantando pelas ruas do Recife. Ele era de Recife. E ele aderiu àquele grupo. E foi aí que ele conheceu o oratório salesiano. E nunca mais ele voltou para aquela antiga paróquia. Prosseguiu, depois ele se tornou religioso, fez um noviciado no Jaboatão, e quando ele falava no Jaboatão, a gente percebia a emoção, a saudade dele, né? Ele era muito conhecido aqui no Brasil pela